Oi, gente! Então, vamos dar continuidade à nossa batalha íntima e hoje nós vamos falar de um sabotador bastante comum. Normalmente ele vem na qualidade de cúmplice do nosso crítico, né, o mais famoso de todos, mas ele também é bastante comum e quando ele não vem na condição de cúmplice do nosso crítico, ele vem como desempenhando o papel principal. Então, vamos a ele. Prestativo. Quem é esse sujeito prestativo? Quais são as características dele? Bom, gente, o prestativo, ele faz tudo numa tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por, por meio da ajuda prestada. O que eu quero dizer com isso? É que ele agradando as pessoas, ele procura elogiar, resgatar, auxiliar para que ele se aproxime do outro. Então ele perde as próprias necessidades, ele perde de vista as próprias necessidades. E tomando então como ressentimento, ele se torna ressentido quando os resultados não são favoráveis. Bom, o que nós temos também de bastante importante no prestativo são as suas características, porque ele tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando, elogiando outras pessoas. Mas ele tem uma forte necessidade de certificar-se com frequência se ele é aceito e se ele recebe afeição por parte das outras pessoas. Ele não consegue expressar as próprias necessidades de maneira aberta e ele faz isso indiretamente. E quando ele não é atendido, ele então se sente ressentido por conta dos resultados que vêm de forma sempre negativa para ele, porque ele percebe que o outro não consegue fazer por ele o que ele faz naturalmente pelas pessoas, isso é o parecer dele. Que tipo de pensamento tem o prestativo? Parece ser uma pessoa boa, devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas. São egoístas, elas são ingratas, eu dou muito e nem penso o bastante em mim. Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não salvar as pessoas, quem irá salvá-las? Então a gente percebe que esse perfil é um perfil bastante complexo. Por quê? Porque ele coloca o outro à sua frente, mas ele não coloca isso de maneira gratuita. Ele faz isso de forma tão intensa que, ao não receber de volta, ele fica ressentido. Por ele não fazer parte, por ele não se encontrar no meio do grupo, ele não se sente pertencente àquele grupo, então ele acaba prestando serviço, fazendo pequenas coisas, grandes coisas, em nome de uma tentativa de fazer parte, mas ele nunca alcança essa sensação, ele nunca tem esse sentimento exaurido. Por quê? Porque por mais que o outro traga isso para ele, ou preste serviços para ele, ou seja atencioso com ele não vai sentir desta maneira, porque ele sempre acha que ele faz mais e eles têm a sensação de não pertencimento. Então, ao invés de prestar serviços, de ser prestativos, de acolher o outro em nome de um não pertencimento, ele deveria tomar atitudes para realmente pertencer ao grupo, ou seja, integrar-se, conectar-se e agir de uma maneira melhor. Mas eu havia explicado para vocês que os sabotadores, eles são sempre traduzidos pela nossa mente como características positivas de nossa mente. Então vamos ver as mentiras que nós contamos para nós mesmos para justificar essas mentiras. Então olha lá, não faço isso por mim, ajudo os outros altruisticamente. Não espero nada em troca. Grande mentira, como a gente viu, ele espera e ainda se ressente. O mundo seria um lugar melhor se todas as pessoas fizessem a mesma coisa que eu faço. Bom, gente, percebe que um pouco disso todos nós temos, né, de querer ser prestativo, de elogiar, de acarinhar as pessoas para nos colocarmos dentro daquele grupo, para pertencer. E você, como é que você está? Quanto disso é forte em você? Então, de 0 a 10, faz aí o seu xizinho, pense um pouquinho sobre isso e vamos para mais um sabotador. Este sabotador, ele traz alguns malefícios bem específicos. Por quê? Porque ele exige muito
da mente, exige muito do nosso comportamento diário. É o hiperrealizador. Não são todas as pessoas que conseguem manter esse perfil por muito tempo. Por quê? Porque ele exige que nós reexecutamos as coisas com uma grandiosidade que às vezes dificulta um pouco a nossa sobrevivência. Apesar do mundo competitivo, o hiperrealizador ele sempre está despontando em função da quantidade de ações que ele faz diariamente. Vamos à descrição do hiperrealizador. Dependente de desempenho e realizações constantes para respeito próprio, para autovalidação, altamente concentrado em sucesso externo, o que o leva à tendência de workaholic insustentáveis. Ele procura tanto o trabalho, tanto as conquistas, as metas, o alcançar resultados que outras pessoas não conseguem, que isso se torna insustentável na sua vida. Ele perde de contato as necessidades emocionais e de relacionamentos mais profundos. Altamente competitivo, atento à imagem e ao status, bom em disfarçar as inseguranças, mostra uma linguagem positiva, adapta a personalidade para se encaixar ao que seria mais impressionante para os outros, orientado para objetivos e traços de vícios no trabalho, mais dedicado a aperfeiçoar a imagem pública do que a introspecção. Pode se autopromover, manter as pessoas a uma distância segura. Que tipo de pensamento ele tem? Preciso ser o melhor no que faço. Se eu não posso ser o melhor, nem vou me dar ao trabalho. Devo ser eficiente e eficaz. As emoções atrapalham o desempenho. O foco tem que estar no pensamento e na ação. Posso ser qualquer coisa que eu queira. Sou valioso enquanto for bem-sucedido e os outros pensarem bem de mim. E olha como os sentimentos que ele tem são bastante definitivos na qualidade de vida desse indivíduo. Olha lá, sentimento, e nosso também, porque muitas vezes nós temos essas características e não percebemos. E a partir de agora, dessa batalha íntima, a gente vai estar mais conectado, mais em sintonia com o que nós sentimos e vamos cuidar um pouquinho mais. Não gosto de insistir em sentimentos por muito tempo. Eles distraem na realização de objetivos. Às vezes se sente vazio e deprimido, mas não passa muito tempo pensando nisso. Precisa se sentir bem-sucedido. É isso que importa. Se sente valioso por meio de realizações. Pode ter medo de intimidade, vulnerabilidade. A intimidade com os outros pode permitir que os outros vejam as suas fraquezas. Olha que interessante esse perfil, gente. E esse perfil, ele é bastante comum no mercado que nós estamos vivendo. Nessa situação de competitividade muito acirrada, nós temos a sensação de que somente teremos valor se realizamos o tempo inteiro. Se eu for produtivo e se eu entregar algo. Isso desconecta o indivíduo da sua principal importância, que é a sua simples existência. Porque muitas vezes não podemos entregar nada para o outro, mas o simples fato de estarmos na vida do outro, isso torna a nossa vida importante. Muitas pessoas convivem com a gente pelo fato de existirmos e o amor que elas têm por nós é em função de estarmos ali. De dar o nosso tempo, de estarmos na troca amorosa e não pelos resultados que entregamos a partir da produção. Mas como ele é muito focado no trabalho, normalmente ele tem muitos resultados profissionais. E com isso ele vai destruindo as relações emocionais, justificando que as emoções atrapalham. Mas ele traduz também isso como se fosse positivo. Vamos ver as mentiras que esse perfil conta para ele mesmo. O objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração, não ajudam em nada. Olha que cruel é esse perfil, né, gente? Esse sabotador, porque ele tira a essência do indivíduo. Nós temos valores pelo que nós somos, pelo que nós sentimos e não pelo que nós entregamos de produção para o outro. Então, é a ideia do ter e poder e não do ser e sentir, que é o que a gente vem tratando desde lá daquele curso A Arte da Relação, que muitos de vocês já fizeram, e agora no Batalha Íntima a gente também vem enfatizando o que nós somos
queremos é o que realmente vale a pena, é o que realmente é importante para o nosso desenvolvimento. Então, que quem aí colocou uma nota um pouquinho mais alta nesse perfil, que faça uma pausa de reflexão, que avalie e que se encontre o valor íntimo a partir do que você realmente é e não daquilo que você entrega para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos então para mais um sabotador. O sabotador vítima. Bom, ele tem um estilo mais emocional, temperamental. Para conquistar a atenção e a afeição, ele tem foco extremo nos sentimentos, principalmente nos dolorosos. Ele tende a mártir, ele tende a vítima. As características, se ele for criticado ou mal compreendido, tende a se recolher, fazer beicinho, emburrar, ele é dramático. Quando as coisas ficam difíceis, ele tende a desmoronar e desistir. Ele sufoca a raiva, ele sente esse sentimento, mas ele nega ela o tempo inteiro, resulta em depressão, apatia, fadiga constante. Ele recebe mais atenção das pessoas por conta de seus problemas, então ele entende que se apresentando na condição de problemático, ele vai ter a proximidade das pessoas. Que tipo de pensamento ele tem? Ninguém me entende, pobre de mim. Coisas terríveis acontecem comigo. Talvez eu tenha desvantagens e defeitos únicos. Sou o que eu sinto. Queria que alguém me salvasse, algo extraordinário acontecesse. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva que ele não espera que a salvação venha dos seus próprios atos, mas que algo extraordinário e fora dele, fora do ordinário, aconteça na vida dele, para que ele possa então viver e ser feliz. Que tipo de sentimentos ele tem? Ele fica remoendo sentimentos negativos por muito tempo, se sente sozinho, melancólico, abandonado, enfatiza a inveja e as comparações negativas. Às vezes vê inveja onde ninguém vê. Olha as mentiras. Ao agir assim, pelo menos tem um pouco de amor, atenção que eu mereço e nunca recebo. A tristeza é coisa nobre e sofisticada, que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Como a gente falou, todo sabotador, ele tende a agir na nossa mente para que nós possamos traduzir com quanto qualidade. E aí, abrindo uma pausa, neste sabotador, eu tenho um testemunho para fazer. Há 5 anos atrás, não, 6 anos atrás, eu fiz pela primeira vez uma percepção de que eu tinha alguns traços do sabotador de vítima. No primeiro momento, eu neguei o teste. Eu já estava dentro da neurociência há bastante tempo e já estava em sintonia com esse meu autodiagnóstico, mas eu olhei para o teste e falei: não, eu não sou assim, eu não sou vítima, eu não tenho esses traços desse dramático, do mártir, isso não é muito comigo. Eu estou mais para autorrealizadora, porque eu era, e né, ainda se eu tenho que cuidar muito para não voltar, workaholic, sempre gostei de estar sempre em atividade, super em atividade, e que meus resultados valiam mais do que a minha própria pessoa, mas eu não conseguia perceber esse vitimismo. E deu um número bastante alto no teste, e eu neguei no primeiro momento. Trabalhei os outros elementos que eu achei que realmente tinham a ver comigo, e lá na vítima o teste está errado. E lógico, né? É a proteção da minha mente, eu não tinha condições emocionais para tratar e estar de frente com essa realidade, então era melhor deixar de ladinho mesmo. E aí então deixei isso de lado por um ano, e quando eu fui refazer o teste no ano seguinte, aparece de novo lá, vítima. Aí acho que eu vou pensar se isso é verdade ou não. Bom, de novo, não tive maturidade emocional para me ver naquela condição. Mas naquele momento eu já entendi que eu tinha alguns paradigmas, algumas pessoas que conviviam na minha relação íntima e que tinham muito essa característica de vitimismo e eu não queria, eu negava muito porque eu não queria ser daquela maneira, mas isso me incomodava muito no outro. E aí eu falei, puxa, mas você tá me incomodando tanto assim no outro? E tantos outros, eu convivo com tantas pessoas que têm sabotadores em níveis tão altos e eu não fico tão irritada, por que que esse em especial me irrita um pouquinho mais? E já comecei a entrar no sistema de alerta, Adriene, acho que você tá mentindo pra você. Adriene, você não tá conseguindo olhar pra você direito, vamos um pouquinho mais fundo.
E aí foi no momento que eu resolvi conversar com um dos meus mentores e perguntar para ele, falar, olha, eu tô fazendo teste, é o segundo ano consecutivo que eu faço e aparece, não me vejo nessa condição, mas eu tô percebendo que é um traço que me irrita nas pessoas, principalmente no meu ciclo mais íntimo. Ele falou assim, então essa é a deixa, Adriane. Naquele momento em que aquele sabotador que você não tem em você, você percebe no outro, você fica empática, você tem votos sinceros de que o outro se supere, porque você sabe que aquilo é difícil, você já passou por aquele caminho, você sente com o outro. Agora, quando você nega e aquilo te irrita bastante, provavelmente em você ele existe com uma força maior do que você gostaria. Então foi quando eu resolvi tratar, né, esse meu lado vítima, esse meu lado extremamente sensível. E era um lado, o meu lado vítima ficava muito com o meu lado prestativo. Eram dois cúmplices. Então eu prestava muito atenção no outro, eu era prestativa, eu era cuidadosa, mas buscando ser aceita. E quando eu não era aceita, então eu usava o vitimismo para conseguir fazer parte do grupo. Então esses dois aspectos eu trabalhei dentro das ferramentas que a gente vai ter no final do curso e trabalhei também terapeuticamente. E a minha psicóloga na época me ajudou muito, me ajudou a olhar para essa Adriene de uma maneira mais carinhosa, resgatar essa pessoa que precisava de atenção, que precisava ser mimada, aconchegada, acolhida. Só que essa pessoa que precisa desse momento é a minha criança interior, mas eu sou uma adulta, eu posso voltar na minha mente e eu mesma me acolher. Eu mesmo posso ser generosa comigo, posso falar comigo, posso olhar com doçura, com carinho e com aconchego. E foi isso que aconteceu, mas demoraram 3 anos. 3 anos para esses dois índices baixar significativamente na minha vida e que hoje eu possa ter o sábio nessas áreas, as virtudes nessa área um pouquinho melhor e que me deixa mais equilibrada por mais tempo. Ok? Então marquem aí os pontinhos de vocês e vamos para mais um sabotador. Hoje a gente vai falar alguns, né? Aproveitar que a gente tem o final de semana, que vocês têm um tempinho um pouquinho maior para poder se dedicarem aí ao curso. Então vamos lá. Vamos ao hiperracional. Quem é esse hiperracional? O hiperracional, ele tem foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, inclusive relacionamento. Imagina que loucura, gente. O racional, ele quer traduzir os relacionamentos emocionais nos dados racionais que ele tem. Ou seja, ele descaracteriza a emoção tentando racionalizá-la de forma intensa. Pode ser percebido como frio, distante e intelectualmente arrogante. Se ele não quer expor o seu lado emocional, ele vai expor o seu intelecto e é por isso que ele vai ser percebido como arrogante. Não significa que ele realmente seja arrogante. Ele tem uma mente intensa e ativa, arrogante ou dissimulado, intelectualizado, reservado. Mostra suas ideias de forma apaixonada e intensa. Observa de longe, perde a noção do tempo quando está muito concentrado. Ceticismo e debate intenso, esse debate íntimo intenso. Que tipo de pensamento ele tem? A mente é racional e é por isso que ele fica sempre do seu lado mental racional. Os sentimentos atrapalham. Pessoas irracionais são medíocres. Emoções atrapalham. O que eu valorizo é a sabedoria. O meu valor está ligado no domínio das minhas emoções e por isso posso entregar mais resultados. A gente já pode imaginar que ele pode ter como cúmplice, né, o hiperrealizador, né, o hiperrealizador, o insistente, que combina bastante com esse perfil. Que tipo de sentimento? Frustrado por ter que conviver com pessoas emocionais, como se fosse uma espécie de menor valor. Ansioso em preservar o seu tempo, energia, recurso. Ele prefere a solidão, ele se sente incompreendido e ele costuma ser cético e usa do cinismo nas relações interpessoais. Que mentiras ele diz para ele? A mente é racional, a mente racional é a coisa mais importante que existe. Logo, é lógico que o racional ele explica todas as coisas. As emoções atrapalham e atrasam o meu sucesso e o sucesso de todas as pessoas que são emocionais.
Esse perfil ele tem uma característica bastante peculiar. Porque ele vai usar, como ele quer se distanciar da emoção, ele usa dos conhecimentos intelectualizados, como a ciência, para se sobressair. Ele sente que pertence a uma raça melhor, uma raça entre aspas. Ele tem a sensação de fazer parte de uma nobreza, de uma elite, porque ele não tem as quedas emocionais comuns aos indivíduos que ele chama de pessoas comuns do senso comum. Tá? Como é que você está aí? Esse aqui, ela costuma criar algumas formas de expressão que distancia o outro de uma verdadeira captação da nossa essência. Então, muitas pessoas que têm esse perfil são percebidas pelo outro por céticos, cínicos, arrogantes, frios, e o que não significa que eles realmente sejam, mas significam que a forma de expressão deles na convivência, na troca afetiva, gera esse tipo de percepção do outro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê muito em breve. E assim, ó, não esqueçam, o nosso curso ele vai passar por todos os sabotadores. Vamos encerrar com um site que eu vou passar para que vocês possam fazer o teste mais aprofundado, mas isso não elimina a tarefa de vocês já irem se estudando e marcando aí como vocês estão. Depois do teste, nós vamos então falar sobre as estratégias da neurociência para tratarmos cada um desses perfis e nunca descartando a valiosa ferramenta do processo terapêutico, ok? E depois então da fase dos sabotadores, nós vamos entrar nas virtudes e as forças que fazem com que essas virtudes nos ajudem nessa batalha íntima da construção de um indivíduo mais extraordinário, do indivíduo pleno e em sintonia com o bem-estar que a vida pode gerar. Um grande abraço, beijo, fiquem com Deus.